Bora que bora, galerinha, para mais uma live aqui no canal Cruzeiro Info. Horário hoje inusitado aí, né? Mas estão chegando aí, não podemos deixar de fazer live, né? Muitas notícias aí pra gente falar sobre o nosso Cruzeirão cabuloso. Bora que bora aí, né? Cruzeiro meio que travado agora, né? Fez várias contratações e agora está aí esperando algumas definições, né? Tem algumas definições importantes aí que o Cruzeiro está esperando, né, resolver questões burocráticas aí, né? Valentim Gomes, né? Valentim Gomes é um deles, né? O Cruzeiro está aguardando aí o jogador retornar de férias, né? Para finalizar essa questão aí junto ao Vélez, né? Vamos ver o que vai acontecer com relação ao Valentim Gomes. Fabrício Bruno também, né? É outro que o Cruzeiro está aguardando aí, né, burocracias, né, e questões relacionadas aí à diretoria do Flamengo, que pelo que parece não quer facilitar o negócio, né? Estão pensando, né, novo presidente lá no Flamengo, né, chamado até de Boto, muito estranho o nome, mas, né, o presidente do Flamengo aí com esse problema, né? Vamos dizer aí com esse problema. O presidente do Flamengo já chega, o Fabrício Bruno é um jogador que é valorizado, né? Recebeu grandes propostas aí, né, durante a temporada de 2024. O Flamengo resolveu não vender e agora essa proposta do Cruzeiro, né? Então, o presidente do Flamengo chegando aí com esse problema para ele resolver. Caso ele não venda o Fabrício Bruno para o Cruzeiro, que pode acontecer. Vamos só rapidinho aqui, galera. Daqui a pouco tem várias coisas para a gente estar falando aí. Nós vamos entrar em outros assuntos também. Então já chega deixando o dedo no like aí. Compartilha a live, tá? Horário difícil. A Mel Venâncio está aí a todo vapor, né? Tava vendo ali, mas nós estamos chegando aí devagarzinho, né? O horário hoje meio que atrasado, mas vamos fazer uma live aqui. Vamos debater sobre alguns assuntos. Caso o presidente do Flamengo resolva não vender o Fabrício Bruno, porque o presidente do Flamengo está chegando agora, né? Então, sim, a torcida do Flamengo não está querendo que o Flamengo libere para o Cruzeiro. Muito movido pela questão de o Flamengo já ter liberado, né? Liberado não, chegado aí ao final do contrato com o Gabigol e ele ter apresentado do Cruzeiro depois de toda aquela festa. Então, alguns torcedores do Flamengo, né? Eu vou trazer até alguns vídeos de um flamenguista daqui a pouco, né? Que fala sobre o Fabrício Bruno, né? Sobre a vinda dele para o Cruzeiro. E esses torcedores não estão gostando muito. Então, o presidente do Flamengo está ali, né? Numa encruzilhada, né? A proposta é boa, o Cruzeiro melhorou a proposta. O Fabrício Bruno, ele quer vir para o Cruzeiro. Ele sabe que no Flamengo, com o Felipe Luiz, ele não vai ser titular. No Cruzeiro, a linha de defesa do Cruzeiro precisa de reforços, talvez até mais do que o Cruzeiro está pretendendo agora. Então, o Fabrício Bruno chega para ser titularíssimo. O Fabrício Bruno é um jogador novo ainda e tem lá o seu valor, né? Então, o Fabrício Bruno, ele tá brigando aí para jogar, para estar atuando, para até deslumbrar aí uma possibilidade de seleção brasileira. Então, o Fabrício Bruno quer vir para o Cruzeiro, né? Já está tudo acertado, o Fabrício Bruno já acertou tudo com o Cruzeiro, todos os detalhes já estão ok, tempo de contrato, questão salarial, tudo com o Cruzeiro tá tudo certinho, né? Só falta aí a questão da liberação lá pelo Flamengo, o Flamengo aceitar a proposta e as trocas de documento, disseram que estavam acontecendo, parece que agora deu uma travada, mas essa que é a situação. Voltando aqui ao presidente do Flamengo. Se o presidente do Flamengo não vender o Fabrício Bruno, vai ficar numa situação muito complicada, né? Aí eu falo relacionamento Fabrício Bruno e comissão técnica, Fabrício Bruno e diretoria. Porque o Fabrício Bruno, ele não vai jogar com o Felipe Luiz. Ou vai se forçar o Felipe Luiz a colocar o Fabrício Bruno porque não liberaram para o Cruzeiro, o que vai causar um descontentamento com a comissão técnica do Flamengo. Então, é um problema danado caso o presidente do Flamengo resolva não liberar, simplesmente porque está chegando agora e não quer se desfazer de um jogador valioso lá no elenco do Flamengo. Então, esse é o problema. Né? Se segurar o Fabrício Bruno lá, vai ter um problema interno, porque o Felipe Luiz não vai querer pôr para jogar, o Fabrício Bruno quer atuar, né? E ele sabe que se ele vir para o Cruzeiro ele vai ser titular, então vai acabar que o Flamengo vai ter que liberar o Fabrício Bruno, e o melhor que o presidente do Flamengo faz é liberar o Fabrício Bruno. A chance está falando isso porque você quer tanto o Fabrício Bruno aqui no Cruzeiro? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu falo a questão relacionada ao Flamengo, né? Porque o imbróglio tá agora só lá por parte do Flamengo. O Fabrício Bruno no Cruzeiro tá tudo ok, né? O Flamengo pediu um pouco mais, o Cruzeiro aumentou a proposta. Então,
para o Fabrício Bruno aparecer aqui pelo Cruzeiro, né? Só precisa da diretoria do Flamengo dar o ok lá. Eu acho que vai acabar dando um ok para evitar de grandes problemas no elenco do Flamengo. O Fabrício Bruno quer vir para cá porque ele quer jogar e quer, né, tá atuando para ver se ele consegue aí uma vaguinha na seleção brasileira. Então eu acho que a qualquer momento o Fabrício Bruno deve pintar aí no Cruzeiro. Acho que são só questões aí, né, de voltar de férias, algumas questões da diretoria do Flamengo também se situar ali, pensar bem, ver quais que são as opções, ver o mercado também para ver se tem alguma opção para substituir o Fabrício Bruno, né? Dizem que já tem algumas opções lá no Flamengo, então já deve se definir essa questão do Fabrício Bruno. Nós estamos falando em Fabrício Bruno, galera, então rapidinho vamos comentar também, então, que as notícias estão rolando o tempo inteiro aí sobre, né, Valentim Gomes, né? Valentim Gomes, né, é outro também que está por detalhes aí de estar vindo para o Cruzeiro. O jogador está de férias, tá? Eu acho que por isso não se definiu tudo. Deve voltar aí de férias e já entrar em contato com o Vélez para definir essa situação. Sobre o Valentim Gomes também, as informações estão pipocando aí que está tudo certo entre Valentim Gomes e Cruzeiro, tempo de contrato, questão salarial. Então, o Valentim Gomes é outro jogador que está aí a detalhes de vir para o Cruzeiro. O problema é que é um setor que o Cruzeiro está precisando muito, né? As outras negociações que o Cruzeiro fez para o meio campo e para o ataque, o Cruzeiro já tinha algumas peças nesses setores. Se o Cruzeiro iniciasse a temporada com o que tinha, íamos jogar da mesma forma. O problema é que o setor defensivo do Cruzeiro está muito carente. Então, esses dois jogadores, assim, existe uma expectativa muito grande para que o Cruzeiro, né, consiga fechar essas contratações e o Cruzeiro aí fique certinho, né? Nós temos um bom goleiro que é o Cássio, né? Temos agora dois laterais, né, de um nível aceitável, de um nível bom, tá? Dois laterais esquerdos, Marlon e Kaique, dois laterais direitos também agora, o Fagner e o William, né? Então as duas laterais também. Agora precisa de dois zagueiros, pelo menos dois zagueiros. Eu contrataria três, mas pelo menos com a saída do Zé Ivaldo, já queria contratar dois zagueiros com o Zé Ivaldo aqui. Então com a saída do Zé Ivaldo, para mim, teria que chegar mais um. Então o Cruzeiro precisa de pelo menos três zagueiros, mas se contratar o Fabrício Bruno e o Valentim Gomes, para mim, a linha de zaga ali com os dois zagueiros fica, de certa forma, aceitável também para iniciar a temporada. E aí vamos para os treinos, vai ter Vidalba e João Marcelo também como reservas ali, né, imediatos. Então o Cruzeiro começa com a linha de defesa dele ali na temporada 2025, para mim, ok, né? E aí vamos ver aí, talvez, né? Demora ainda para a janela fechar, ainda tem ainda praticamente 2 meses de janela. Então vai ter tempo também que, se o Cruzeiro durante os treinos entender que existe alguma carência nesse elenco, o Cruzeiro vai poder ir no mercado, né? Fazer alguma contratação pontual, caso seja necessário, né? E caso haja alguma oportunidade boa também. Que agora o Cruzeiro já fez bastante contratação para essa janela. Não adianta ficar enxertando o elenco aí de um monte de jogadores, né? Contratação, aquela chamada contratar por contratar. Então tem que ser uma oportunidade muito boa que aparecer e aí o Cruzeiro fecha. Mas para isso precisa vir Fabrício Bruno e Valentim Gomes para fechar. E fecha para mim, reforçando os principais setores, né? Reforçou a lateral direita que precisava, vai reforçar a zaga, reforçou também o meio campo, fez algumas trocas interessantes, né? Alguns jogadores que, né, estavam não sendo tão utilizados pelo Cruzeiro e outros que estavam sendo utilizados não estavam rendendo o que o torcedor esperava e muito menos ainda a comissão técnica. Então o Cruzeiro fez algumas contratações pontuais também para o meio campo. Para o ataque foi onde o Cruzeiro melhor reforçou, né? Então o Cruzeiro, para mim, no setor de ataque ele está bem servido, mas precisa fechar essas duas contratações, né? Se não for o Fabrício Bruno e o Valentim Gomes, se vier um só, o Cruzeiro tem que ir urgente no mercado para contratar mais um zagueiro com a saída do Zé Ivaldo. Mas é isso, galera. Fabrício Bruno e Valentim Gomes são as expectativas do momento. Qualquer momento aí, um deles pode ser anunciado, os dois podem ser anunciados, e isso para mim é muito importante. Eu que no final da temporada de 2024 falei bastante sobre a linha de defesa do Cruzeiro, que foi um dos setores que para mim, apesar que o ataque também foi muito inoperante, mas para mim a linha de defesa ali foi para mim uma das principais responsáveis pelo insucesso do Cruzeiro na temporada, porque o Cruzeiro no final de temporada ele tomou gol em todos os jogos. Ah, mas aí tem questão de escalação, o volante não ajudava, os laterais não estavam bem, também para completar ali o setor defensivo, mas, né, se você não faz gol, se o meio campo não está jogando muito, a linha de defesa é consistente, você não toma gol, perder também você não perde. Então, para mim, o setor defensivo deixou muito a desejar, tomara que feche com esses dois
jogadores. É isso aí, galera. Ó, 14 pessoas de forma simultânea, né? Eu sei que vai ser difícil, Samuel Venâncio tá ao vivo lá. Quem passar por aqui, dá uma moral aí, deixa o dedo no like, tá? Compartilha a live aí, de repente você quer ir lá ver o conteúdo lá no Samuel Venâncio, em outra live, mas tem alguém interessado. Então você compartilha, chama alguém para cá para trocar uma ideia com a gente, né? E assim nós vamos falando aqui de Cruzeiro. Rapidinho, assunto meio que chato, né? Mas vamos tocar nesse assunto também, né? Até mesmo porque é importante a gente esclarecer algumas coisas, né? Vou até compartilhar aqui na tela aqui para vocês. Falar até rapidinho, não vamos nos alongar muito não. Matheus Pereira, MP10, né? Matheus Pereira não se apresentou, né? Juntamente com os demais jogadores, né? E aí, obviamente, né? Se especula. Nós vamos falar de o Matheus Pereira não ter apresentado. Nós passamos, né, algum tempo atrás, e aí eu vou refrescar a memória de vocês, uma situação muito ruim que foi com o Arrascaeta. Voltando de férias, o Arrascaeta não se apresentou e aconteceu o que aconteceu. Com o Matheus Pereira são contornos diferentes, né? O Matheus Pereira já tinha um combinado com a diretoria que ele não se representaria nos Estados Unidos juntamente com os demais. Então, não é só o Matheus Pereira, tá, gente? Matheus Pereira não se apresentou nos Estados Unidos junto com os demais. Fagner também não se representou. O Marquinhos também não se apresentou. Polazier também não se apresentou. Todos esses jogadores, a diretoria estava ciente que não iriam se apresentar lá. Esses jogadores, eles vão se apresentar lá para o Fernando Diniz, para a comissão técnica e para o Cruzeiro durante a semana agora, de forma gradativa, né? O Matheus Pereira está de férias, se eu não me engano, na França, né? A esposa dele também, né? Tá lá curtindo um pouco da família dele lá, tá com, né, a esposa e a família lá na França, então o Matheus Pereira dando aquela descansada, então tá tudo na programação do Cruzeiro, não é só o Matheus Pereira que não se apresentou, tá, gente? Porque então, se a gente for olhar essa questão do Matheus Pereira não ter apresentado, então nós temos que cogitar ali outras questões também. Ah, então o Fagner, Marquinhos, Bolazier pode melar, né? Podem ir para outro lugar. Não, Matheus Pereira, né, tá lá de férias, tá descansando um pouco mais. Matheus Pereira, a gente sabe que tem que ter um pouco de cuidado com o Matheus Pereira, né? A questão psicológica do Matheus Pereira não é lá aquelas coisas. Então deixa descansar um pouquinho lá. Entretanto, né, não vou fazer aqui fumaça na cabeça de ninguém, né? Futebol é complicado, né? Tem um monte de gente aí que vai falar, né? Jornalista, setorista, né? Tá todo mundo aí de prontidão para falar que não há problema nenhum, que o Matheus Pereira vai se apresentar. Agora, nós torcedores, né? Nós podemos pensar o que a gente quiser. E quem é esperto sabe que no futebol as coisas mudam muito rápido. Então, né, tem que tomar cuidado. Vou aguardar aí o Matheus Pereira se apresentar. Eu acho que o Cruzeiro apresenta a versão dele, de que já estava tudo combinado. E o Matheus Pereira está descansando lá na França, tá tudo certo. Só que eu, Cristiano, tá? Eu, Cristiano, não acredito em ninguém. E em nada. Não acredito em jornalista, não acredito em diretoria do Cruzeiro, não acredito no Matheus Pereira, eu não acredito em ninguém. Depois que aconteceu com a Arrascaeta, eu não acredito em ninguém, tá? Ah, Samuel Venâncio pode falar, quem quiser falar, o Emerson pode falar, quem quiser falar, pode falar o que quiser. Ah, Matheus Pereira apresentar, para com isso, gente, isso é mídia, não sei o quê. Eu não acredito em ninguém. Quando o Matheus Pereira apresentar, eu ok. A versão tá dada, o Matheus Pereira vai se apresentar depois, juntamente com outros jogadores. Está lá na França de férias, junto com a esposa dele e família, ok, beleza. Agora ele vai se apresentar, eu vou ficar aqui. Ah, não, beleza, fechou. Samuel Venâncio falou, fulano de tal falou, tá tudo certo, Matheus Pereira daqui a pouco apresenta. Não, eu não acredito nisso não. Só vou acreditar depois que o Matheus Pereira apresentar. Porque se nesse meio termo aí aparecer alguma coisa pro Matheus Pereira, nem aqui no Cruzeiro ele apresenta. Todo mundo sabe como é que funciona o jogador. Foi assim com o Arrascaeta e é assim com muitos outros jogadores. Estou falando que vai ser com o Matheus Pereira? Não, né? Mas eu não acredito. Entretanto, a versão é essa. Realmente outros jogadores não apresentaram. Então o Matheus Pereira está lá curtindo as suas férias na França. Daqui a pouco nosso camisa 10 deve estar aí de volta. Pelo menos assim eu espero. Matheus Pereira que, né, não é possível. Matheus Pereira, vamos dizer assim, até na temporada passada a gente falava, pô, em alguns momentos o Matheus Pereira comeu o pão que o amassou, né? Porque tinha ali na sua frente ali alguns jogadores que assim, pô, arrebentaram com os números do Matheus Pereira na temporada. O Matheus Pereira teve números ok,
Mas se o Matheus Pereira tivesse na frente dele na temporada passada, por exemplo, um Gabigol, um Dudu, ou até mesmo um Bolazier do lado ali para fazer alguma coisa com ele, os números do Matheus Pereira tinham sido diferentes, gente. Isso a gente não pode negar. Então, Matheus Pereira, né? Apresenta logo, meu filho. Porque você tem que entrosar com os caras. Hoje em dia você vai jogar do lado ali de duas feras, que é Dudu, né? Que tá nos três. Daqui a pouco eu vou trazer o vídeo aqui pra você, um vídeo completo, sair emendando esses vídeos tudo pra gente analisar, pra gente dar uma olhada aí, né? Nos treinos do Cruzeiro, Dudu numa vontade danada, Gabigol fazendo gol, o entrosamento ali com o Cássio, a galera, né, a todo vapor. Então o Matheus Pereira tem que arrumar um jeitinho aí de sair logo lá da França, né? Já descansou, já tá lá no dengo com a família lá. Agora vamos embora apresentar Cruzeiro ali, que todo mundo tem que estar ali em pé de igualdade, né, seu Matheus Pereira? Então, não é se o ano passado você, né, teve tanta dificuldade ao lado de alguns jogadores que não renderam, agora você não vai ter também o que reclamar. Vai ter grandes jogadores ao seu lado, então é só reapresentar e ir pro abraço. Então é isso, galera. Sobre o Matheus Pereira, deve se representar aí durante a semana, né? Eu espero que com uma cabeça boa, né? Sem problemas, né? E agora mais tranquilo, porque não vai precisar resolver tudo sozinho dentro do Cruzeiro. Inclusive, tem que ter a cabeça boa, né? E aí eu acho que o Matheus Pereira tem que ser bem trabalhado nesse elenco do Cruzeiro, tem que ter a cabeça boa, que agora nesse momento o Matheus Pereira não precisa mais resolver o problema sozinho. Ele tem que dividir essa responsabilidade com outros jogadores que, para mim, na minha opinião, não sei vocês, eu acho que em algum momento, eu acho que o Matheus Pereira fica até em um plano abaixo de alguns jogadores. Eu acho que se começar a desempenhar, o Matheus Pereira, para mim, fica abaixo de Dudu e Gabigol com relação a chamar responsabilidade, né? O Matheus Pereira é um grande jogador, né? Mas o Dudu e Gabigol tem muita bagagem. Então esses caras vão chamar responsabilidade para ele. Só o Matheus Pereira tem que jogar mais tranquilo. Eu acho que vai dar para ele desempenhar melhor. Mais assistência, né? Mais tranquilidade ali para organizar o meio campo do Cruzeiro. Então esse ano promete para o Matheus Pereira. Então apresenta, meu filho. Vem pro abraço, porque o torcedor tá te aguardando. É isso, galera. O que vocês acham? Manda mensagem aí, galera. Deixa o like. 23 pessoas. 23 pessoas aqui de forma simultânea é sensacional. Agradeço todos vocês que estão aqui comigo, porque o Samuel Venâncio está lá e 23 pessoas estão aqui comigo. Quem sou eu, hein? Canal Cruzeiro Info. Tamo junto. Então deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham? Galera, Matheus Pereira se apresentando ao Cruzeiro. Como que será para vocês aí o desempenho do Matheus Pereira? O que deve estar se passando na cabeça do Matheus Pereira nesse momento? Chego tranquilo no Cruzeiro, não vou precisar mais de fazer tudo aquilo que eu fazia sozinho, esquentar a cabeça, ir para a imprensa, para o microfone, discutir com o repórter, né? O Matheus Pereira não vai precisar disso mais. Deixa agora para quem está chegando, né? O Matheus Pereira já fez a parte dele, já segurou o Rojão 2023, nós passamos aquele perrengue, segurou o Rojão em 2024, fez uma boa campanha aí, números bons, o Cruzeiro até que, de certa forma, levando em consideração as temporadas anteriores, o Cruzeiro foi muito bem, né? Brigou até na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro e aí nós caímos no final ali por muitos problemas, fomos até a final do Sul-Americano. Então o Matheus Pereira já fez a parte dele, agora deixa para os demais chamar a responsabilidade. O Matheus Pereira faz o feijãozinho com arroz dele, que, né, é um excelente feijão com arroz. Então é isso, né? Galera, deixa o like para mim, por gentileza, compartilha a live, né? Bora trazer aqui para vocês agora, nesse momento. Vou trazer aí algumas partes aí do que foi o Cruzeiro, né, nesse início, chegada, né, lá, né, nos Estados Unidos, né, já treinando em alta intensidade, alguns jogadores aí até com muita vontade, tá? Muita vontade mesmo. E eu acho muito interessante aí essa vontade dos torcedores, dos jogadores, né, de mostrar serviço já de início, né? E para mim, esse início vai dizer muito que vai ser a temporada do Cruzeiro, porque assim, o Cruzeiro vai ser muito visado, tá, galera? O Cruzeiro vai ser visado demais. E assim, se o Cruzeiro não começar bem a temporada, já vai dar. O Cruzeiro não é obrigado também a chegar a ser campeão de tudo, né? Mas eu acho que tem que começar bem a temporada ali, tem que mostrar que veio, porque a mídia, a imprensa, e nós não temos que ligar para isso, mas querendo ou não, o Cruzeiro vai ser notícia, vão, né, pegar no pé, vão querer fazer aqui aquelas piadinhas, vão comentar o tempo inteiro. Então, o Cruzeiro é bom, o Cruzeiro já dá uma resposta de cara. Dá uma resposta de cara
já tira aí esses oi gordos, esses olhos grandes aí sobre o Cruzeiro. Começando bem aí, fazendo boas partidas. Tomara que o Fernando Diniz consiga tirar bastante do Cruzeiro. Depois que a gente passar esses vídeos sobre os treinos, né, sobre o Cruzeiro batendo uma bolinha ali, eu vou até comentar um pouquinho, eu quero até a opinião de vocês, manda mensagem de vocês aí, se é certa essa viagem do Cruzeiro para os Estados Unidos. Meio que polêmica, tá? O Fernando Diniz precisa de tempo para treinar e nós vamos ter jogos, né, atrás de jogos agora, e cadê o tempo para treinar? Aí chega no meio da temporada, jogador vai reclamar que não teve tempo para treinar, Fernando Diniz vai reclamar que não teve tempo para treinar, mas cadê o planejamento? Ir para os Estados Unidos fazer 2 jogos, já volta um jogo de 18 ou 19, não sei nem o que o Cruzeiro vai fazer com isso, e aí cadê o tempo para treinar? Fernando Diniz não precisava de tempo para treinar, para encaixar o time, e aí planeja ir para os Estados Unidos para fazer jogo amistoso e não treinar, e acaba que para mim isso é prejudicial, mas daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do Cruzeiro ter planejado essa viagem. Para mim, essa viagem para os Estados Unidos é mais um desejo, não só do dono, é mais um desejo da cúpula que toma conta do Cruzeiro do que necessidade do Cruzeiro de ir para os Estados Unidos. É muito legal para o marketing, Cruzeiro ir lá, integração, os jogadores, todo mundo nos Estados Unidos, né, participando junto, mas eu acho que o Cruzeiro precisava aproveitar esse tempo que ele vai ter agora, que agora é mais curto ainda, que o Campeonato Mineiro começa antes, para treinar. Eu entenderia se o Cruzeiro tivesse alguns jogos treinos em meio alguns jogos treinos em meio ao treino mesmo, né? Aqui mesmo, por aqui, o Cruzeiro aproveitasse todos os dias para treinar e no meio desses treinos ele pegasse alguns times por aqui mesmo, Atlético ou outros mais por aqui, fizesse alguns jogos treinos, mas em trabalho de teste, né, para fazer alguns testes e outra coisa. Não ir para os Estados Unidos, onde que não tem a estrutura que deveria ter aqui, né, que o Cruzeiro que da Toca tem toda a estrutura para treino, para fazer jogo contra o Atlético e São Paulo. Tá? Eu não acho. Depois eu vou falar mais sobre isso. Vamos ver, né? Já vou criar logo uma polêmicazinha aqui. Eu não deixo de falar não, porque ninguém falou sobre isso, né? Tá tudo muito legal, viajando para os Estados Unidos para acompanhar o Cruzeiro, tá tudo certo. Eu não concordo, mas daqui a pouco eu vou dar minha opinião. Vamos ver como que foi aí, galera, a chegada do Cruzeiro, algumas partes de alguns treinos. Vamos ver aí a vontade desses jogadores para com esse início de temporada. Só dar uma parada aqui, galera, para a gente já dar uma comentada aí sobre essa movimentação aí com relação a esses treinos do Fernando Diniz. Dá para ver ali que aquela passividade, né? Eu vi alguns treinos do Cruzeiro, não tinha essa velocidade não, né? Parece que é um time mais rápido. As trocas de passe, obviamente, né, que tem muito mais qualidade, né? Aí deixa o comentário de vocês aí, que eu vou colocando na tela enquanto a gente vai comentando sobre esses vídeos treinos aí do Cruzeiro, né? Dá para ver uma dinâmica rápida, né? Toques rápidos e precisos, né? Uma vontade de fazer os gols, né? Eu vi ali, eu acho que, se eu não me engano, não consegui identificar, mas parece não sei se é o Vitinho, né? Se jogando ali, caindo já dentro da rede ali, uma vontade muito grande nos treinos e assim, qualidade, né? Muita qualidade nos passes, né? Tem até mais para frente ali o Wallace. Eu vi o Wallace ali se movimentando, gingando, já dando passo, passando para receber, assim, parece resultado aí de treinos nas férias, né? Porque o jogador já voltar aí com essa intensidade aí, claro que treino é treino, jogo é jogo, mas algumas coisas chamam
atenção aí. Eu acho que a primeira das coisas que chama atenção nessas movimentações aí é a velocidade e a troca de passe com muita qualidade. Deu para ver ali também o Fernando Diniz, né, com seu auxiliar ali, com a pranchetinha ali também, já trabalhando, pensando, e é bom ele pensar muito mesmo, porque o Cruzeiro, né, não vai poder perder tempo. Tem que encaixar o mais rápido possível, que eu espero esse Cruzeiro arrebentando na temporada. Eu, assim, eu não sei vocês, eu imagino que o Cruzeiro não pode dar sopa pro azar, não. Se pegar o Atlético, para mim tem que atropelar. Se pegar o Tombense, para mim tem que atropelar. Ah, Cristiano, é início de temporada, vamos devagar. Ah, eu não quero esse negócio, não. O Cruzeiro é bem superior, fez contratações para ser bem superior a esses adversários, então já tem que começar fazendo o que tem que fazer. Que quando pegar um adversário mais qualificado, que ele venha e respeite o Cruzeiro. Mas chamou muita atenção essas trocas de passe aí, com velocidade e qualidade. É esse lance aí que eu falei, ó, o Wallace, né? Já, deixa eu ver se eu consigo até retornar um pouquinho aqui, ó. O Wallace, vocês reparem aí para vocês verem. Então tem algumas coisas que é muito interessante. O Wallace já tocando do lado ali, já passando para receber. Então, assim, isso tudo aí já é movimentação de início de temporada. Se nessa pegada aí, por exemplo, o jogador que estava bem abaixo fisicamente e não estava bem tecnicamente também, no caso do Wallace, é importantíssimo. Se começar bem desse jeito aí, pode ser que, né, esse ano seja o ano aí de o Wallace realmente mostrar a que veio no Cruzeiro e deu sequência. Qualidade o Wallace tem, né? Precisa de fisicamente estar bem. Parece aí que pelo menos, né, voltou melhor, né? Parece se movimentando bem. É muito pouco, né, pra gente tirar essas conclusões, mas o Wallace, né, se movimentando bem nos treinos, isso me deixa feliz. Com o Gabigol falando do Matheus Henrique na entrevista. Eu acho que ninguém, né, notou, acho que poucas pessoas devem ter notado isso, né, o Gabigol falando, Matheus Henrique, craque, craque, craque. O sorriso do Gabigol, questão de o Cruzeiro ter feito essas contratações e agrega muito pro Fernando Diniz. Eu espero que ele consiga utilizar bem aí esses jogadores e consiga, né, desempenho melhor do que o ano passado, porque o Fernando Diniz já começa para mim, né? Chamou muita atenção o Marlon, tá, galera? O Marlon me chamou muita atenção. Para um jogador que finaliza a temporada, como o Marlon finalizou, com possibilidade de ser negociado. E a gente vê o Marlon sorrindo tanto, né? E aí também, né, pô, ajuda, né? Muita qualidade do lado ali. O Marlon sabe que vai ter menos responsabilidade, que a carga de jogo vai ficar menos sobre ele. E aí o Marlon muito feliz ali, sorrindo pra caramba, então isso chama muita atenção. É um jogador que o Cruzeiro já falou que conta com ele para essa temporada de 2025. E bem feliz ali no meio do Só de Fera também agora, né? Então o Marlon chama muito atenção. Galera, aproveitando aqui,
finalzinho aí desse vídeo dos treinos do Cruzeiro, ficou até a imagem congelada, ele ficou até legal ali pra caramba. Viagem do Cruzeiro para os Estados Unidos, tá? Ninguém comentou sobre isso, eu não vi ninguém falando sobre essa questão, porque assim, o clima de oba-oba e oba-oba com razão pelas contratações que o Cruzeiro está fazendo, de falar sobre essa questão do Cruzeiro viajar para os Estados Unidos. Pô, tá querendo cortar o barato da galera, aí tá tudo muito legal, fazer uma viagem, uma excursão nos Estados Unidos. Ok, mas eu não acho que é benéfico para o Cruzeiro e vai ser benéfico para o Cruzeiro. Eu torço para que seja, eu torço para que isso não faça diferença. Entretanto, essa viagem para mim para os Estados Unidos, ela traz aí alguns problemas futuros. É que agora vai ser muito importante o Fernando Diniz iniciar uma pré-temporada com o Cruzeiro, para ter treinos, para encaixar o time, para conhecer os jogadores. E aí o Cruzeiro faz essa viagem para os Estados Unidos. Essa viagem para os Estados Unidos ela não é carregada só de treinos. Ela vai ter 2 jogos amistosos. Inclusive um jogo amistoso é dia 18 e no dia 19 tem outro jogo do Campeonato Mineiro. Não entendi o que aconteceu e também vou até averiguar isso, que eu estava olhando, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês a agenda do Cruzeiro, né? Mas logo na sequência vou compartilhar com vocês a agenda do Cruzeiro para janeiro. A gente vai comentar sobre algumas questões relacionadas a essa viagem para os Estados Unidos. Então, o Cruzeiro precisando treinar. O Cruzeiro vai para os Estados Unidos, tudo muito legal, tá viajando. Eu acho, aí eu vou dar a minha opinião, que essa viagem para os Estados Unidos é muito mais um desejo do Pedrinho, Pedro Júnior, da diretoria do Cruzeiro, dos manda-chuva do Cruzeiro, do que realmente uma necessidade do Cruzeiro. Porque se fosse olhar a necessidade do Cruzeiro, e aí eu vou falar com vocês com toda sinceridade, a necessidade do Cruzeiro era ficar aqui em Belo Horizonte, era se fechar ali na Toca da Raposa, ou em algum lugar próximo aqui, para fazer muitos treinos, e em meio a tantos treinos, alguns treinos locais aqui mesmo. Eu não acho que é legal o Cruzeiro, né, ter feito essa ida para os Estados Unidos para fazer jogo contra o Atlético, contra o São Paulo. Eu pergunto para vocês, galera, só dentro desse tema rapidinho. Jogo contra o Atlético vai ser proveitoso para o Fernando Diniz tirar o que de lição? Talvez ele vê ali um jogador ou outro que talvez seja abaixo, que não seja no mesmo ritmo, mas não vai dar, né? Todo mundo vai levar isso a sério, não vai poder fazer as trocas que precisa ser feita, né? Então o jogo contra o São Paulo é outro jogo grande, é um jogo pegado, não vai ser interessante para o Cruzeiro em questão de ser jogo treino, sabe? É mais questão de marketing aí, questão de interesse da diretoria do Cruzeiro de ir para lá. Agora, para o Cruzeiro aproveitar isso aí como pré-temporada, eu acho que é muito pouco. E outra coisa, isso é muito prejudicial ao Fernando Diniz, tá, gente? Temos que ser espertos, temos que ter aí essa maldade. Jogo contra o São Paulo, jogo contra o Atlético. O São Paulo tem um time já formado da temporada passada e fez poucas mexidas. O time do São Paulo, se for completinho, é um time até de certa forma encaixado. O time do Atlético é um time que não desfez de tantas peças. Então é um time que já vem junto já há um tempo, né? E o time do Cruzeiro é um time totalmente sendo remontado. E o Fernando Diniz, bem pressionado no final da temporada passada, e já entra pressionado para essa temporada. Eu pergunto para vocês se foi inteligente por parte do Cruzeiro. Se o Cruzeiro perdesse amistoso para o Atlético e perdesse amistoso para o São Paulo, como que fica a questão do Fernando Diniz? Ah, mas tá tudo tranquilo, todo mundo sabe que é amistoso. Eu duvido. Falar é fácil. Depois que acontecer e depois que voltar dos Estados Unidos, depende do que acontecer, é aí que eu quero ver quando chegar aqui. Entendeu? Porque assim, né? Beleza. Tá tudo certo. Vou entender. Agora, muita gente não vai entender não, galera. Vocês conhecem muito bem como que é a torcida do Cruzeiro. Então eu vou dar a minha opinião aqui. Ninguém falou sobre isso, mas eu vou falar. Aí quem quiser cortar, quem quiser falar ou quiser falar, pode falar. Né? Fazer recorte, falar que tá tumultuando. Não, eu não concordo com essa viagem aos Estados Unidos. Eu acho que o Cruzeiro deveria ter ficado aqui, aproveitar o tempo para treinar, aproveitar o tempo para fazer alguns jogos treinos aqui mesmo locais, pegar aí um Atlético que tá com um time legalzinho encaixado por aqui, pegar um Tombense, fazer um jogo legalzinho ali aqui no Independência, no Mineirão ali, um jogo treino, né? Ou então na Toca da Raposa mesmo, né? E aí fazer um marketing diferente, de repente faz um amistoso, abre os portões ali do Mineirão, se tiver data lá, pro Cruzeiro. Eu achava que tinha que ficar por aqui, né, e aproveitar para treinar mais. O Fernando Diniz precisa de tempo para treinar, precisa de tempo para encaixar esse time, e aí nós não vamos treinar nos Estados Unidos não, gente. Tá aí
Os treinos estão ali, algumas coisas ali tem um toque bacana, velocidade e tal, mas eu não vejo ali aquele treinamento mesmo em questão tática e técnica, não. Aquele ali vai fazer um bobinho, vai fazer um toque ali, treinamento num espaço curto ali, né, de um dois, mas eu não acho que vai ser tão proveitoso não. Então a minha opinião sobre essa questão do Cruzeiro ter ido para os Estados Unidos, eu acho que é uma perda de tempo no início de temporada. Eu vou pegar aqui já de uma vez, tá? Já vou até aproveitar aqui. Deixa eu só remover isso aqui rapidinho do palco. E eu vou compartilhar com vocês aqui agora a agenda do Cruzeiro. E eu vou explicar para vocês sobre o que eu estou falando. A agenda do Cruzeiro para janeiro. Né? Então, assim, tá tudo muito apertado. Eu acho que o Cruzeiro deveria ter repensado essa questão do planejamento, mas não sou eu quem faço, né? Quem faz é o Cruzeiro, né? E tomara que dê tudo certo. O Cruzeiro, time para isso, o Cruzeiro tem, para jogar todos os jogos, inclusive, eu acho que todo torcedor do Cruzeiro quer que o Cruzeiro jogue 100%. Então tá aí o calendário do Cruzeiro para janeiro, né? Já agora, no dia 15, o jogo contra o São Paulo. Né? Então o Cruzeiro já vai para esse jogo agora no dia 15. Hoje é 17, daqui a 7 dias, o Cruzeiro uma semaninha de treino, né? O que não dá para fazer muita coisa, uma semaninha de treino já vai para um jogo contra o São Paulo. Né? E aí, depois, né, 3 dias depois, no dia 18, o Cruzeiro vai fazer o clássico contra o Atlético, lá nos Estados Unidos. Eu, sinceramente, com um pouco mais de 10 dias de treinos, fazer um jogo contra o São Paulo, um jogo pesadíssimo, que o São Paulo vai levar a sério, em que o Atlético vai levar a sério, porque é um caso que o Cruzeiro também vai querer levar a sério, não vai ter nada para tirar de proveito, gente, com relação à questão de treino, não, tá? Eu acho que, o Cruzeiro vai perder um espaço aí que ele poderia estar treinando para encaixar esse time. Vamos falar, o Cruzeiro vai jogar contra o São Paulo e contra o Atlético. O São Paulo já tem um time encaixadinho. Algumas peças vão chegar e vão entrar no time do São Paulo. Então, pro São Paulo é válido. Pô, vou treinar um pouco mais meu time, já vou fazer um jogo ali, alguns reforços, eu vou encaixar dentro do meu time, que é bem encaixadinho, e vou fazer um grande jogo contra o Cruzeiro lá nos Estados Unidos. Opa, legal pro São Paulo. Pro Cruzeiro já não, na minha opinião. Pro Cruzeiro, para mim, já não é legal. O Cruzeiro não tem um time encaixado. O Cruzeiro desmontou o time dele. Muitas peças saíram e tá chegando muita peça agora. O Cruzeiro precisa de encaixar. Jogo contra o São Paulo vai valer o quê? Então, é muito legal. Eu quero ver o Cruzeiro contra o São Paulo também, para me ver o Gabigol, para me ver o Dudu, ver a galera ali jogando. Mas, para o Fernando Diniz, eu não acho que isso é benéfico, não. Então, o jogo contra o Atlético, então, esquece, tá? Esquece. Para o Fernando Diniz, é um terror esse jogo contra o Atlético, tá? Porque, assim, dia 18 faz o jogo contra o Atlético. Se perde esse jogo, já vem vazado, né? Porque já vai começar o Campeonato Mineiro. E aí já chega aqui com o Fernando Diniz, se perder para o Atlético, com uma derrota na sua. Ah, gente, não vamos fazer reboliço sobre derrota. Ah, então explica depois, tá? Quando perder para o Atlético, vai explicar. Tá bom? Então é fácil falar agora que não jogou ainda. Depois que jogar e se perder, aí eu quero ver falar a mesma coisa que você está falando agora. Então, para o Fernando Diniz é uma bela de uma. Esse jogo amistoso contra o Atlético não é bom para ele não. Se vencer, opa, Fernando Diniz volta grandão, né? Mas perder, ele volta mais pressionado ainda. Ah, mas é só início de temporada, ninguém vai ligar para isso não. Duvido. Deixa eu fazer um jogo ou outro ruim para vocês verem no Campeonato Mineiro, se não vão lembrar desse clássico contra o Atlético. Então, só pegando essa primeira parte da agenda do Cruzeiro para janeiro, que eu não concordo com essa viagem para os Estados Unidos, mas tá tudo certo. Eu espero que seja muito útil e que o Fernando Diniz tire coisas boas dessa viagem, porque nós precisamos de um Fernando Diniz bem mais assertivo para essa temporada 2025, porque a temporada de 2024 do Fernando Diniz, mais precisamente ali do segundo turno para cá, que foi o final onde chegou, foi muito ruim. Então, na sequência aí, agora eu quero falar sobre isso aqui, galera. Eu não consegui achar nada de informação, não vi ninguém falando sobre isso. Tá aqui na agenda do Cruzeiro, né? Dia 18/1, jogo contra o Atlético, e dia 19/1, estreia no Mineiro contra a Tombense. Que loucura, né? Que loucura. Mais uma questão aí que, né, me faz, eu acho que dentro da minha opinião, ter razão com relação a essa questão de viagem para os Estados Unidos. Já não vai ter tempo para treino. Aí você vai jogar contra o Atlético de 18. Aí você tem um jogo do dia 19 contra a Tombense. Eu não vi ninguém falar sobre esse assunto. Depois vou até entrar na internet e fazer ali um mapeamento ali para ver se alguém falou sobre isso, porque jogar contra o Atlético no dia 18, jogar contra a Tombense no dia 19, você tem que pôr um time alternativo aí,
né? Contra o Atlético não vai pôr, porque já tá lá nos Estados Unidos todo mundo, então tem que pôr um time alternativo aqui. E como que faz isso? Então eu não entendi muito bem. Mas, seguindo aqui, galera, o Cruzeiro depois, na sequência, vai pegar o Atlético e esse jogo, né, vai ser lá em Brasília, né, do dia 22/1. Então o Cruzeiro já fazendo um jogo importante lá em Brasília. E aí esse jogo em Brasília, tá, galera, é um jogo para o Cruzeiro arrebentar de público, tá? Eu acho que o público do Cruzeiro em Brasília é sempre ok. Mas esse jogo contra o Atlético, aí eu acho que, por exemplo, o Cruzeiro já vai ter estreado contra o Tombense, talvez nem todos os jogadores vão estrear, mas contra o Atlético, eu acho que aí vai ser o quarto jogo do Cruzeiro na temporada, eu acho que outros jogadores vão estar à disposição, eu acho que nesse momento aí o Cruzeiro deve utilizar praticamente força máxima contra o Atlético, tá? Em Brasília. Em Brasília o Cruzeiro deve levar todo mundo, Dudu, Gabigol, deve ser tudo titular lá, galera geral. Né? Inclusive até talvez contra o Atlético, se chegar algum desses zagueiros aí que vão ser contratados, só o Bruno tá inteiro, voando, né? Então, né, o Cruzeiro eu acho que vai com um time muito completo aí para Brasília, e esse jogo deve ter um público sensacional, tá? Deve ser um jogo muito legal lá. O Atlético tá, se vocês não estiverem acompanhando o futebol do interior, o Atlético tá com um time muito interessante, tá? O Atlético tá bem certinho, então deve ser um jogo bom lá. Tá, um bom testezinho para o Cruzeiro lá em Brasília, né? Um público muito bom, com certeza. Eu tenho certeza que o público lá vai ser um público excelente. Vai ser um atrativo muito legal esse jogo contra o Atlético. Acho que esse jogo contra o Atlético lá em Brasília, né, no dia 22/1, eu acho que vai marcar aí realmente a estreia do Cruzeiro para a temporada. Eu acho que com o São Paulo, né, nesse amistoso e Atlético, vão ser aí jogos assim mais tranquilos, com poucos jogadores que o Cruzeiro contratou ainda, e se algum entrar vai ser pouco tempo. Contra o Tombense, né, eu acredito que esses jogadores nem todos devem jogar, né? Esse jogo contra Tombense. E aí, contra o Atlético, realmente, apesar que contra Tombense é no Mineirão, né, no dia 19/1, mas contra o Atlético em Brasília é onde o Cruzeiro vai colocar geral, e assim, né, eu acho que o público lá de Brasília vai querer, né, ver aí esse novo time do Cruzeiro, então o Cruzeiro vai por força máxima contra o Atlético. Depois, o Cruzeiro vai jogar contra o Betim de novo, né, e aí essa volta contra o Betim vai ratificar muito mais o que eu tô falando sobre a questão do Atlético e força máxima, tá? Aí é onde o público cruzeirense é um jogo para 60 mil pessoas, tá? É um jogo para 59, 60 mil pessoas, esse jogo contra o Betim. Já contra Tombense vai ter um público sensacional, mas esse jogo contra o Betim aí no Mineirão, no dia 26/1, vai ser um público aí para mim na casa dos 59, 58, 59, 60 mil pagadores. E aí, né, o Cruzeiro fechando janeiro, no dia 30/1, né, no Independência deve ter alguma, né, eu não sei, né? O Itabirito, né? Tá certo. O Itabirito, ele manda os jogos dele, vai mandar os jogos dele no Independência. Tá? Então é isso mesmo. Então, no Independência, o Cruzeiro fazendo praticamente todos os jogos no início do Campeonato Mineiro em casa, né, galera? Porque assim, primeiro jogo do campeonato contra o Tombense no Mineirão. Segundo jogo do campeonato contra o Atlético. O Atlético vai mandar o jogo em Brasília. Então acaba que em Brasília, né, manda do Cruzeiro, obviamente, né? O Atlético nunca que vai ter, né? Nem se fosse aqui, o Atlético não teria mais torcida que o Cruzeiro, né? No campo dele. Mas em Brasília, então, é mando do Cruzeiro, como se fosse mando do Cruzeiro. Volta para jogar no Mineirão contra o Betim, né? E depois no Independência também, que aí é como se fosse mando do Cruzeiro. Então, todos os jogos, né? O Cruzeiro vai começar o Campeonato Mineiro, eu acredito que muito bem, né? Deve vencer todos esses jogos aí. Então, essa é a agenda do Cruzeiro para janeiro, né? O Cruzeiro fazendo esses jogos amistosos primeiro, que eu acho uma besteira, né? O Cruzeiro tá fazendo esses jogos treinos lá nos Estados Unidos, eu acho que não vai acrescentar muita coisa. Só vai acrescentar, gente, se o Cruzeiro pegar esses jogadores que estão lá nos Estados Unidos, já colocar para jogar, igual tem os meninos lá que chegaram para o meio-campo também, e aí os dois atacantes, Dudu e Gabigol, né? O Caio Jorge treinar bem, e o Cruzeiro já pegar logo aí, vencer o São Paulo e vencer o Atlético. Aí nós vamos ver aí que assim, já houve um encaixe aí de certa forma imediato, e aí o Cruzeiro volta grandão de lá. Aí eu acredito que isso vai ser útil. Agora, se for para o Cruzeiro ir lá para jogar um amistoso lá, lero-lero, de qualquer maneira contra o São Paulo e contra o Atlético, e os resultados forem negativos, e volta de lá sem vencer os jogos, sem treinar direito, e aí já volta já
estreando pelo Campeonato Mineiro. Então perdeu muito tempo, né? Perdeu muito tempo para mim, praticamente, tá? Por isso que eu tô falando com vocês. Eu sou dessa opinião. Essa viagem para os Estados Unidos foi muito ruim para o Cruzeiro. Eu acho que não é benéfica para o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro já volta aos Estados Unidos sem pré-temporada, gente. Acabou a pré-temporada. O Cruzeiro já vai voltar dos Estados Unidos estreando no Campeonato Mineiro. Então, cadê a pré-temporada que o Cruzeiro deveria fazer para o Fernando Diniz treinar esse time? Para o Fernando Diniz encaixar esse time? Eu tô com um pé atrás muito grande e eu sou muito crítico e não sou a favor dessa viagem para os Estados Unidos, mas o Cruzeiro fez, já está lá, diz que estão treinando. Nós vimos aí alguns lances aí de alguns jogadores lá participando, se movimentando muito bem, o Cruzeiro de forma intensa. Mas eu acho que essa ida para os Estados Unidos é muito benéfica, não. Sou totalmente contra. Mas é o que nós temos aí, é o que eles escolheram como, né, como início de temporada, né? Então não vamos reclamar e vamos, né, torcer para que dê tudo certo lá para o nosso cabuloso e que eles consigam, né, aproveitar ao máximo aí essa pré-temporada lá nos Estados Unidos, né? Vou colocar aqui de novo aqui para vocês, galera, mais uma vez aí, né? Daqui a pouquinho eu vou trazer outras notícias também para quem tá chegando aí, 27 pessoas, deixa o dedo no like aí, tá? Com alguns lances aí, né, dos treinos do Cruzeiro, movimentação e outras coisas mais. A gente vê ali Gabigol participando bastante, vibrando, né? O Dudu se movimentando. Esse Dudu tá numa vontade, viu, gente? Vidalba também ali, ó, batendo muito bem na bola. O Vidalba que tem que ser reserva, hein, Vidalba? A linha de defesa com o Vidalba e o João Marcelo em 2024 tomou gol em todos os jogos no final. Então, para mim, o Cruzeiro precisa mudar essa linha de defesa. Ó, o Fernando Diniz ali, né, com sua pranchetinha ali pensativa e anotando algumas coisas, né? E importante também o Fernando Diniz começar esperto na temporada. Por isso que eu falei desses jogos grandes contra o São Paulo, contra o Atlético. Não é benéfico, não se tira muito desses jogos. Esses jogos são intensos, precisa jogar de acordo com a pedida da torcida. Eu duvido que o torcedor vai querer que o Cruzeiro vai lá fazer um jogo lero-lero contra o Atlético no dia 18. Então, não é muito útil esses amistosos lá, não. Tá aí o Gabigol, né, focando bastante no Gabigol, se movimentando, treinando já com muita vontade. Para quem falou, e para alguns da imprensa aí que tá falando que o Gabigol não queria mais nada com a vida, né? Que o Gabigol era problema, que fora de campo o Gabigol ia dar problema pro Cruzeiro, tá aí, né? Tá o Gabigol se movimentando, já treinando com vontade absurda. A interação também, né, da galera ali com a torcida ali é muito legal. Acho muito importante. Galera, o Dudu, né, eu vou falar até um pouquinho aqui sobre o Dudu, pela internet, do Dudu interagindo com o torcedor, super feliz o Dudu. E deve render aí muitos frutos para o Cruzeiro aí nessa temporada de 2024. O Dudu, sensacional aí. A gente vê aí os pessoal treinando aí com intensidade até de certa forma legal, né? Para um início de temporada eles estão com vontade absurda e é isso que o torcedor quer ver. Manda no chat aí, ó. Vocês conhecem quem é esse novo jogador do Cruzeiro aí? Manda no chat aí quem conhecer esse jogador aí. É nova contratação do Cruzeiro para 2025? Esse aí eu não conhecia não, viu, galera? Esse eu não conhecia. Manda, deixa eu ver aqui. Vou até colocar aqui no chat aqui para me ver. Vou colocar aqui o primeiro que mandar aí. Quem é esse jogador aí, ó? Manda aí para mim que eu vou colocar na tela aí para ver se vocês acertam. Quem é esse rapazinho aí, ó? Pô, eu achei que era uma contratação nova. Pô, o cara tá até ali no estilo, ó. No estilo. Deu ó, uma tesourada ali no, no cabelo ali. É isso aí, parece que nem vocês estão reconhecendo, gente. Não é possível. Ninguém reconheceu não, galera? Pô, tô esperando alguém mandar. Vou esperar alguém mandar aí no chat aí, ó. Manda no chat aí. Quem é esse aí? Pô, vai brigar, hein? Esse menino vai brigar na temporada, hein? Contratação importante do Cruzeiro. Ah, aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Alguém deu ar da graça aí, ó. Antônio Lopes, valeu, viu? Ô, Antônio Lopes, participação aí, cara. Lautaro Dias. Lautaro Dias, ó. Passou a tesoura na cabeleira, né? Vamos torcer para que, né, seja igual a história lá, né, do Sansão lá, né? Ó, o Lautaro Dias, né? Não tenha jogado tão bem
né, nessa primeira parte da passagem dele pelo Cruzeiro, nós temos que lembrar que o Lautaro Dias, ele chega no Cruzeiro no meio de temporada, tá, gente? Querendo ou não, o futebol sul-americano, é, algumas regiões são bem diferentes das outras, né? Então, assim, chegar aqui ao Brasil, alguns jogadores, quem sabe, o Lautaro Dias, né, não pode ser um jogador aí para surpreender e ser bem útil ao Cruzeiro. A temporada, ela é bem longa. Então, todos nós sabemos que a temporada do Cruzeiro aí vai ser bem extensa, né? O Cruzeiro que vai ter esse ano em Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Mineiro, que vai iniciar agora no dia 18, no dia 19, e Campeonato Brasileiro, que é um campeonato extenso, né? Tem muitas suspensões, contusões. Inclusive o Dudu é um cara que chega e vai ter que ter um cuidado a mais com o Dudu, então vai ficar a briga ali entre o Lautaro Dias, Bolosier muitas vezes ali e o próprio Marquinhos, né, para jogar pelas pontas. O Marquinhos eu acho que é um jogador muito interessante, que é um canhoto que joga pela direita. Eu acho que o Marquinhos vai chegar e vai ter muita oportunidade no Cruzeiro. Agora o Lautaro Dias vai brigar com esses demais aí, tá? Porque o Dudu vai ter que ser preservado em algum momento, tá, galera? O Dudu não vai poder jogar todos os jogos, não. Então, tá aí, Lautaro Dias, né? Lautaro Dias de visual novo aí, querendo recomeçar sua história no Cruzeiro para 2025. Eu torço muito para que todos esses jogadores deem a volta por cima. O Wallace, eu quero que o Wallace dê a volta por cima, que é um jogador qualificadíssimo, né? Que ele possa aí, né, dar a volta por cima e iniciar 2025 com o pé direito ou com o pé esquerdo, tanto faz, mas desde que jogue muita bola aí, jogador de futebol não tem essa, né? Que estreie com os dois pés, com o pé direito e com o pé esquerdo, mas que o Wallace possa dar a volta por cima, o Lautaro Dias possa dar a volta por cima, que o Caio Jorge possa ter uma performance melhor, agora com esse time mais qualificado. Então eu acho que a briga vai ser muito interessante. Quem ganha com tudo isso aí é o Fernando Diniz. Eu espero que o Fernando Diniz, né, saiba aproveitar todos esses jogadores, saiba aproveitar todas essas opções que ele vai ter para a temporada de 2025. Muito interessante, mas muito interessante mesmo aí, esse elenco do Cruzeiro, né, para a próxima temporada. Vamos aguardar aí o que o Fernando Diniz vai fazer. Para esses primeiros jogos, eu acredito que vai ser difícil a gente esperar alguma coisa de muito diferente aí do Fernando Diniz, mas pode ser que o Cruzeiro já mostre uma melhora aí muito interessante. Vamos embora trazer uma notícia aqui agora, galera. Só esse registro aqui. Cruzeiro receberá o atacante Gabriel Dias, né? Também conhecido como Gabriel Payet. Ô, galera, Gabriel Payet é só o último nome ali do Gabriel Dias, tá? Gabriel Dias. Na negociação envolvendo a ida de Wanderson para o Atlético Goianiense, ele chegará emprestado por 1 ano com opção de compra, né? E valor fixado. Isso aí em caso de o Cruzeiro, né? Ele ter um bom desempenho no Cruzeiro e o Cruzeiro tem interesse aí em uma aquisição, né, em definitivo do jogador, né, Gabriel Dias, né? Já o goleiro finaliza os trâmites burocráticos para ser anunciado com um contrato de 3 anos pelo time goiano, né? Então o Wanderson indo para o Atlético Goianiense, o Cruzeiro recebendo aí o Gabriel Dias. Se imaginava que esse jogador que estaria vindo da categoria de base do Atlético Goianiense viesse para o Cruzeiro de forma definitiva, mas aí a notícia é bem esclarecedora, né? Esse jogador ele vem emprestado com opção de compra, né? Não deve ser nada de um valor exorbitante, né? Porque senão também o Cruzeiro não ia trazer, tá? Só para título de informação, não tem muitos dados do jogador, tá? Mas eu sei que ele tem 17 anos, tá? É um jogador que tem apenas 17 anos, centroavante, tá? É centroavante, atacante. O Cruzeiro, né, que perdeu um garoto promissor, né? Perdeu um garoto promissor que foi para o Atlético Paranaense, né? Nessa temporada de 2024. E agora ele está repondo aí, né? Para essa posição realmente, que é a posição centroavante, com o Gabriel Dias, um garoto de apenas 17 anos, vindo aí, né? Nessa compensação pela ida do goleiro, né? Ao Atlético Goianiense. Então, né? Essa negociação concretizada, né? Tava mesmo aí com um clima muito ruim para o Wanderson no Cruzeiro depois daquela questão daquela festa lá, e aí eu acho que passa muito pelo Pedrinho, tá? Teve aquela dor daquela perda da Sul-Americana e o Wanderson logo em seguida
fazendo aquela festa de casamento, algo que é um direito dele, aí nós não vamos entrar mais nesse mérito, já discutimos demais sobre isso, mas eu acho que, como alguns torcedores não gostaram, e foi o meu caso, eu acho que o Pedrinho menos ainda, tá? Porque nada explica a saída do Anderson do Cruzeiro. O que explica a saída do Anderson do Cruzeiro é a diretoria do Cruzeiro e o dono do Cruzeiro ter ficado muito bolado com aquela festa naquele momento de muita dor, né? E alguns jogadores também participando daquela festa, e o Cruzeiro tendo logo alguns dias depois um compromisso muito importante pelo Campeonato Brasileiro que poderia ter ajudado o Cruzeiro a ir à Libertadores, coisa que o Cruzeiro não vai fazer na temporada 2024. Então, o Anderson saindo do Cruzeiro, indo para o Atlético Goianiense de forma definitiva. Gabriel Dias chegando para as categorias de base do Cruzeiro, um garoto de apenas 17 anos. Se fala que esse Gabriel Dias é muito promissor, não temos muitos dados desse jogador, né? Já vai aparecer muitos dados desse jogador na internet. O que eu sei é que ele é centroavante, tem apenas 17 anos, é um jogador, né, muito promissor. Então acaba que assim, o Cruzeiro, né, o Anderson, acho que muita gente gostava do Anderson, até aquele período da festa, né? O Anderson era um jogador muito bem cotado aí, até para substituir o Cássio, né? Treinando com o Robertinho e outras coisas mais, eu acho que o Anderson ia ficar muito bem no Cruzeiro e ia ser, eu acho que, o substituto natural do Cássio, quando o Cássio já não estivesse mais no Cruzeiro. Então o Anderson deixa o Cruzeiro, né? E vem Gabriel Dias, né? Então, sim, vai o Anderson, mas também chega um garoto aí que de repente pode virar e o Cruzeiro pode sacramentar aí essa opção de compra. Então o garoto vem com opção de compra, caso ele desempenhe aí na categoria de base do Cruzeiro, o Cruzeiro tem a opção de ficar com o jogador em definitivo, né? Fazer a compra do jogador. Então é isso, de notícia, o Anderson, né, fechando realmente com o Atlético Goianiense e vindo Gabriel Dias, o famoso Gabriel Paê, tá aí, Gabriel Paê, tá? Não é o Paê do Vasco, não, viu? Né? E o sobrenome dele também, tá, gente? Não tem nada a ver com Paê, nem nada disso, não, tá? Só pra. Porque é o último nome dele mesmo, tá? Eu dei uma pesquisada, olhei ali os dados dele ali, que tinha 17 anos, né? Um jogador, né, centroavante, aí no nome dele me tá lá mesmo, Gabriel Dias Paê. Só isso, não tem referência nenhuma a nenhum outro jogador. Então é isso sobre o Anderson. Vamos voltar aqui e continuar vendo aqui alguns lances aí, galera. No finalzinho ali dos treinos do Cruzeiro. O Cruzeiro ainda com grandes características para o que o Fernando Diniz quer com relação a estilo de jogo dele, não. Eu acho que se o Fernando Diniz tiver um plano B, é bem interessante, porque talvez ele possa aí sair daquela tocação desde lá da linha defensiva lá para algumas transições em velocidades ou até mesmo algumas inversões de jogo, né? Que dá um ganho aí de um leque de opções a mais para o Cruzeiro, que vai ter um time. Aí deixa o like aí para mim, por gentileza, galera. Quem quiser também se tornar membro do canal, tem a opção de membro, superchat também tá liberado, mas se vocês quiserem mandar mensagem para colocar na tela aí, algum assunto interessante que vocês queiram debater também, tá aí à disposição de vocês a live aí para vocês mandar o que vocês quiserem aí. Então, Cruzeiro já no solo lá dos Estados Unidos, né, fazendo seus treinos. Daqui a pouco já vai ter, já logo no dia 15, um jogo amistoso contra o São Paulo. No dia 18, jogo contra o Atlético Mineiro. Vamos ver no que dá isso daí. Ei, Cruzeiro, mas inventa, né? Aí jogo nos Estados Unidos contra o Atlético já logo no dia 18. No dia 19, jogo contra a Tombense, né? Vamos ver aí o que dá a essa questão do Cruzeiro lá nos Estados Unidos. E aí, para mim, uma falta de treinos, né? Porque jogar não é treino, né? Jogo é jogo e treino é treino. Isso aí é fato. Galera, até com a mensagem aqui, ó, do Parriba. Eita, velho. Tá aqui, vou até colocar aqui em destaque a mensagem dele aqui. Faça como ele, mande a sua mensagem. Batistella tem futuro? Não acha? Cara, sensacional. Eu falo demais do Batistella, né? O Mário lá do Legado Celeste, a gente faz live sempre. Eu sempre comento com o Mário sobre o Batistella, né? Até nas temporadas anteriores, eu acho que o Batistella ele já era para ter sido incorporado ao profissional, tá, galera? Eu acho que jogador com muita qualidade, como o Batistella tem, esse jogador ele já tem que, desde já tem 17 anos, não importa, cara.
tem que já encorpar ele ali ao profissional, tem que viver esse garoto, né? Eu gosto muito do estilo dele, meia canhoto, com muita qualidade, tem uma visão de jogo assim, é coisa de outro mundo. Ele consegue achar aquele espaço tanto naquelas bolas rasteiras quanto naquela bola no ponto futuro, de forma precisa, né? Acha passes sensacionais. Então assim, tem um estilo muito legal. E é um jogador com muito estilo para o futebol europeu, tá, gente? Tô falando sério, sem brincadeira, é um jogador com muito estilo para o futebol europeu. Esse Cauã Batistella seria um jogador para o Cruzeiro deslumbrar uma venda futura para o futebol europeu com cifras astronômicas. Mas o Cruzeiro não percebe isso. Se o Cruzeiro pega o Cauã Batistella com 17 anos, já começa a colocar ele no profissional para ele vivenciar profissional, né? E claro, tomando todos os cuidados para que ele continue com a transição dele do sub-17 para o sub-18, para o sub-19, para o sub-20. Claro que já está pulando muita etapa, está disputando Copa São Paulo de Futebol Júnior, devido à qualidade que ele tem, né? O Cruzeiro já, o futebol europeu já estaria de olho nesse garoto. O Cruzeiro, eu acho que ele tem um problema muito grande, não sei se vocês vão concordar comigo. O problema do Cruzeiro é que o Cruzeiro parece que gosta de esconder esses garotos com medo de alguém do futebol europeu vir aqui fazer uma proposta razoável e o Cruzeiro ficar entre a cruz e a espada, né? Entre ter que negar uma proposta ou não. Porque aqui, né, o Cruzeiro normalmente não pode ver dinheiro, né? Oferecer um dinheirinho pelos garotos do Cruzeiro, eles vendem. Então o Cauã Batistella parece que está escondendo o menino, né, lá nas categorias de base para ninguém fazer proposta. É só negar, só negar a proposta. É muito bom jogador. Aí, ó, tem mais informação aqui, ó. Um gol e uma assistência. E que assistência? Pô, não, o Cauã Batistella tem muita qualidade. Tem muita qualidade. Ele tem dupla cidadania, tá? Então é um rio. E fazer uma proposta quando ele tiver condições para já receber essa proposta e ter uma transição para o futebol europeu, isso facilita demais, né, para essa venda, que não vai ter grandes problemas burocráticos. Então, né, Cruzeiro, né, eu acho que está dando mole. Eu acho que o Cruzeiro já deveria aí tá incorporando esse jogador profissional e dando oportunidade para ele aí. Tá? O João Vitor João Vitor TR tá com a gente aí, um abraço aí, João Vitor. O Tevez vai ter chance no Cruzeiro, na pré-temporada e no Mineiro e no Brasileiro. O Tevez ele terminou muito bem a temporada, né, cara? Terminou muito bem a temporada, né? Aquele último gol do Tevez lá no final da temporada de 2024, para mim o credenciou aí a ser uma das primeiras opções com relação à base fora o Vitinho para ter oportunidades nessa temporada de 2025. O Tevez eu acho que vai ser um jogador muito utilizado, principalmente aí, como você falou, no Campeonato Mineiro. No Campeonato Brasileiro tem que ver como ele vai chegar lá. E tem que ver como o Cruzeiro vai chegar com esse time. Tá, gente? Que uma coisa é fato. Até aproveitando aí o gancho do João Vitor, que o João Vitor falou sobre o Tevez ter chance. E aí a gente pega o Tevez e pode englobar aí com outros jogadores da base também. Eu não consigo ver uma possibilidade de o Cruzeiro utilizando tanta base mais não, cara. Sinceramente, que o Cruzeiro agora não é um time. Parece que o Cruzeiro não se tornou, com essas contratações, um time para revelar jogadores utilizando vários jogadores da base, não. Acho que ele vai utilizar alguns. E aí, se o jogador se destacar dentro dessas poucas oportunidades que ele tiver, é onde o Cruzeiro vai revelar. Porque o Cruzeiro hoje é um time comprador. Sinceramente, é o que o Cruzeiro é hoje. É um time que compra. Não é um time que vende. Por exemplo, o Cruzeiro aí com relação ao Matheus Pereira. O Cruzeiro já recebeu a informação que recebeu a proposta do Palmeiras, já mandou logo no peito do Palmeiras uma contraproposta absurda que o Palmeiras não tinha condição. Então o Cruzeiro é um time comprador, não é um time vendedor mais. Para você, né, pegar o jogador da base e fazer ele destacar, você tem que colocar para jogar. Aonde que os meninos da base vai ter espaço agora, galera? Por exemplo, gente, eu vejo muita dificuldade para o Tevez, né? E até mesmo para os demais. Meu campo tá, por exemplo, o Japa, para o Vitinho, vai ser muito disputado. Vieram muitos jogadores bons, né? O Rodriguinho, né? Eu acho que vai estar um pouco à frente dos demais, né? Eu vejo que o Christian vai chegar bem à frente dos demais, né? No ataque nem se fala, né? Dudu não vai sair se ele tiver 100%. O Gabigol não vai sair se ele tiver 100%. Aí chega o Bolazier também, que vai ter muita oportunidade. Tem muita gente que não tá falando. Tem muitos, né?
que não estão falando sobre um jogador específico, Marquinhos, tá? Marquinhos que vem do Arsenal, ex-Fluminense, é um jogador de muita qualidade, novo, e vai ter muitas oportunidades. E chega à frente dos meninos da base também. É um menino novo também, tá, Marquinhos? E chega à frente dos meninos da base. Então, acho que o Cruzeiro esse ano, para oportunizar aí garoto da base, né? E nós estávamos falando agora da qualidade do Cauã Batistella, né? Para falar dos garotos da base, agora nós vamos ter muita, mas muita dificuldade. Ô, galera, é isso. 21h56, 22 horas já. Hoje a live mais tranquilinha, né? Mais devagar, sem muita movimentação. Também o horário aí, o Samuel Venâncio estava. Eu acho que o Cruzeiro Querido agora também já deve estar ao vivo aí. Agradecer a todos vocês, 15 pessoas de forma simultânea. Muito obrigado mesmo às 15 pessoas que estão aí me assistindo. Muito obrigado. Vocês que deixaram like. Quem não deixou o like ainda, deixa o like. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, por gentileza, dá essa moral aí pro canal crescer. Se inscreva no canal, tá? Quem quiser se tornar membro também tem a possibilidade de se tornar membro e também tem o superchat liberado. Mas, no mais, agradecer a todos vocês aí que estiveram comigo até agora, às 21h56. Brigadão mesmo, vocês são 10. Muito obrigado por acreditar no meu canal, muito obrigado por vocês estarem aqui, ó, aí pra você ver, ó, o Pariba, né, Prariba ou Paraíba, né, o nome aqui meio que complicado, mas também gostei do nome dele, ó, primeira vez aqui no canal, gostou, cara, muito obrigado, né, muito obrigado por você ter participado aí, tinha até poucas mensagens, você mandou um monte de mensagem aí, deu uma movimentada no chat, tamo junto, muito obrigado, quando tiver ao vivo aí, ativa o sininho de notificação, pode ficar tranquilo e mandar aí que a gente vai sempre debater sobre a opinião de todos, né? Hoje tá muita questão de debater a opinião de todos vocês. É isso mesmo. Ó, mandou, é muito legal. É isso mesmo, e etc. Ó, pra cima, pra riba, pra cima e etc. Muito legal, bacana demais. Tamo junto, cara. Muito obrigado aí pela participação. Os demais também aí, galera, que não participaram, né? Ficaram aí só na expectativa mesmo, só ouvindo. Tamo junto. E convidar vocês para retornar no canal. Quem é novo aí, retorna aí. Faça como nosso amigo aí, né? Retorna no canal aí, tamo junto, tá? Muito boa noite para todos vocês, né? Boa semana para todos. E se eu conseguir, até amanhã, né? Às 19h30 mais ou menos, farei mais uma live curtinha. Nós devemos ter novidade amanhã pra gente debater. E aí, vocês que são novos, vocês já sabem que podem mandar mensagem, mandar a opinião de vocês, que nós debateremos sobre ela durante a live. Muito boa noite. Tamo junto, até mais. Se esqueçam não, hein? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, tá? Participem aí, deixa o like em outros conteúdos. Visita o canal lá, tá cheio de conteúdo lá, tá? Vocês que ainda não viram os outros conteúdos, deixa um like maroto lá que ajuda também pra caramba. Tamo junto, muito boa noite aí.